Olá, alunos, tudo bem com vocês? Professora Renata, mais uma vez com a língua portuguesa. A aula de hoje nós vamos falar sobre operadores argumentativos. Certamente você já ouviu falar em argumentação e palavras que também recebem o codinome de operadores. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Vamos comigo? Pessoal, essa postagem aqui ela é bem interessante para que possamos entrar nessa temática. Por quê? Duas pessoas pensando, tentando articular um pensamento, uma opinião e várias palavras nessas nuvens de pensamentos, né? Então, nós temos ideias, nós temos comunicação, nós temos escrita, interação, fala, opinião, argumentação, linguagem, reflexões, discursos e língua. Então, não foi por acaso que eu coloquei essa imagem aqui, esse post, para abrir o nosso pensamento para o assunto que nós vamos tratar, tá bom? Porque o processo de comunicação, principalmente o argumentativo, ele requer muito o quê? Essa parada, essa organização do pensamento, essa reflexão sobre o discurso apropriado, as melhores palavras que eu vou utilizar, seja na fala ou na escrita. Então, aí está contido o tema de hoje, operadores argumentativos. Vamos entender, teoricamente, didaticamente, o que vem a ser essa temática, pessoal. Então, os operadores argumentativos, na verdade, são expressões que ligam orações ou períodos, ou até mesmo parágrafos. E tudo isso conforme a intenção do autor, tá certo? Esses operadores, essas palavras ou expressões, são fundamentais para a coesão textual, ou seja, elas ajudam a ligar diversas orações, períodos ou parágrafos que existem em um texto, tá? Sem essas expressões ou palavras, o texto fica desconectado, não entra numa conexão, numa harmonia. Por isso que eles são responsáveis, os operadores argumentativos, por ajudar a articular as partes de um texto, certo? Conferindo a elas a intenção desejada pelo autor, tá? Resumidamente, teoricamente, operadores argumentativos significa isso para nós. Então, qual é a função dessas palavrinhas que são chamadas de operadores argumentativos no processo de comunicação? A função delas é estabelecer uma ligação. Não se esqueça mais, aluno. Estabelecer uma ligação entre orações, que são o quê? Só para a gente lembrar. Frases que contêm verbo com enunciado completo. Frases que contêm versos com enunciado completo, certo? E períodos são o quê? Várias dessas orações, certo? Que compõem o quê? Um parágrafo, ok? Então, a função dos operadores argumentativos, elas são fundamentais, como eu disse há pouco, repetindo, para a unidade textual, porque eles ajudam o texto a se relacionar na mensagem que ele está transmitindo, certo? Professora, e quais são esses tipos de operadores? Existe uma classificação dentro da língua para eles? Sim, existem. Esses operadores, eles possuem uma classificação, ou seja, para cada intencionalidade eu tenho lá uma palavrinha específica, ok? Eis aqui para vocês um quadro resumido desses operadores para que a gente possa entender. De acordo com esse processo comunicativo, devemos nos valer de alguns desses operadores, sempre, e a gente faz isso até de maneira mais dinâmica, não automática, mas dinâmica, porque a fala ela é assim, ela é rápida. A escrita, como você passa a falar de uma maneira mais espontânea, a escrita também acompanha isso aí. Por isso que as aulas são importantes para você se relembrar.
Então, os operadores de oposição, o que significam, pessoal? Que interligam ideias que contrapõem, tá bom? Os operadores de adição, o nome já diz, ajudam a aglutinar, a unir, a complementar ideias, certo? Os operadores de conclusão são aquelas que denotam uma conclusão do que foi dito anteriormente. Aí tem o de conformidade, o de explicação, de condição, de finalidade e de consequência de alternância, que agora a gente vai ver aqui quais são as funções deles. O que essas palavras elas ajudam quando eu vou escrever um texto, professora? Até aí a senhora já disse que eles têm classificações, que ajudam a unir orações em períodos, em parágrafos. Mas qual é a função na prática? Pessoal, é simples. A função desses operadores é para me ajudar a exemplificar um argumento. Eles me ajudam a reforçar um argumento, uma ideia. Eles me ajudam a fazer comparações, me ajudam a graduar quando eu vou em nível de importância no meu argumento, usar o argumento dessa forma. Eles me ajudam a reafirmar o argumento, a retificar, que significa consertar, e a apresentar quando eu tenho uma opinião contrária, tá? E para isso, a língua é maravilhosa, o uso da linguagem, né, pessoal? Então, a estratégia para desenvolver o argumento fica ao seu critério, à sua intencionalidade. Se você quer enumerar, você vai utilizar de alguns operadores. Se você quer confrontar, de outros. Exemplificar, outros, e assim vai. Para cada intencionalidade, um uso específico, tá bom? É exatamente como a gente escolhe uma roupa. Para cada ocasião, eu uso uma roupa adequada para aquele ambiente, para aquele momento. Assim é o código. Eu tenho que utilizar da melhor forma com a intenção que eu quero colocá-la, tá? Colocar a língua para o meu leitor, o meu interlocutor compreender da melhor maneira possível. Exemplo: João é o melhor candidato. Não só tem boa formação em economia, mas também tem experiência no cargo e não se envolve em negociatas. Então, essas palavras que estão destacadas em azul são os ditos operadores argumentativos. Ajudaram a quem desenvolveu esse argumento a estabelecer o quê? Intencionalidades para o emprego de cada um. Por exemplo, quando ele utilizou o mas também, ele quis o quê? Unir. Quando ele utilizou não só, ele quis dizer o quê? Que não é só uma intenção, mas também tem outra. Então, de certa forma, unindo ideias um pouco contrárias. E também quando ele diz e, ele está querendo exatamente fazer o quê? Unir ações, fatos, intenções. Então, essas palavras dão força ao argumento citado nessa oração, nesse período, tá bom? E aqui estão as palavras em si que você pode utilizar. Lá no slide anterior, você tem a intencionalidade. Se é para afirmar, eu uso um tipo, se é para trabalhar a conformidade, eu uso outro, se é para trabalhar a alternância, eu uso outro. Então, aqui está um quadro para você se lembrar. Sugiro que você passe isso para o seu caderno. Tire foto, imprima, registre e coloque no seu caderno, porque é muito importante e é recorrente nós buscarmos essa informação para escrevermos textos cada vez melhores. Tá certo? E assim, com esses modelos de operadores argumentativos, nós temos muito claro quando a gente quer estabelecer uma ênfase, ou seja, dar credibilidade ao argumento. Eu tenho uns específicos que são realmente, de fato, certamente, como um problema de fato, principalmente, tá vendo? Essas palavras, ela confere ao texto uma ênfase, uma confirmação do argumento. Quando eu quero ser
incisivo no encerramento de uma ideia, eu tenho também alguns bem interessantes. Então, assim, em suma, portanto, brevemente, encurtando, para concluir, entre outros, tá? Quando eu quero estabelecer uma condição, eu tenho também o se, ao menos que, então tem sempre algo que acontece em detrimento de outra coisa. E quando eu quero estabelecer uma noção de tempo, eu tenho também umas bem específicas que eu quero que depois você leia com muita atenção. E coloquei nessa tarja vermelha aí algo para você não esquecer. Observe, os conectivos, os operadores argumentativos, também conhecidos como conectivos, são palavras ou expressões que unem ideias em frases e ou parágrafos ou orações. Não se esqueça disso. Eles estão aí para o nosso uso e fruto para unir ideias de maneira correta, coesa e específica. Tá bom? Vamos para a nossa atividade bem rapidinho para a gente fechar esse raciocínio. Escreva qual é o operador argumentativo presente em cada uma das frases abaixo, pessoal. Fácil, nível 1 de dificuldade. Carlos correu 20 quilômetros, mas não bateu o recorde. Qual é aí, faça aí você, o operador argumentativo que está presente nessa oração? B. Preciso sair, pois tenho uma reunião agora. Observa e grife aí, circule do seu jeito. Você não só permanecerá no emprego, mas também receberá um aumento. E D. Conforme combinaram, os 3 homens partiram para o carnaval. Então, pessoal, eis as respostas. Mas na primeira alternativa, na B, pois é o operador argumentativo. Na C nós temos 2, que é o não só e o mas também, sempre com o sentido de unir. E a letra D, conforme, ok? Então, esses são os operadores argumentativos presentes nessas orações, certo? Acertaram? Espero que sim. B, na número 2, que é retirada do Enem, nós temos um pequeno texto literário, cujo autor é o Carlos Drummond de Andrade. E o título é o seguinte: O mundo é grande. E o texto diz assim: O mundo é grande e cabe nesta janela sobre o mar. O mar é grande e cabe na cama e no colchão de amar. O amor é grande e cabe no breve espaço de beijar. Bonito, né? Então, nesse poema, o poeta realizou uma opção estilística, a reiteração de uma determinada construção e expressões linguísticas, como o uso da mesma conjunção para estabelecer a relação entre as frases. Esta conjunção estabelece entre ideias relacionadas no sentido de... Vamos aqui. Oposição, porque para confirmar e substituir a conjunção e, nós temos aí o uso da conjunção mas. Então, letra C, ok? E a última também, retirada do Enem, nós temos um outro texto que você vai ler com calma na sua casa e vai tentar responder. As ideias veiculadas no texto se organizam estabelecendo relações que atuam na construção do sentido. A esse respeito, identifica-se no fragmento que. Então, analise direitinho cada opção, tá bom? Que você vai chegar a essa conclusão aqui, ó, que a expressão, além disso, ela marca uma sequência de ideias, tá bom? Então, nós ficamos por aqui hoje. Espero que vocês retomem essas teleaulas, retomem o acesso à plataforma, revejam os exercícios, revejam as explicações e usem com muita sabedoria os operadores argumentativos. Até lá!